Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe. Você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo ao canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, as notificações, para que quando colocarmos um material novo, você possa aí ser notificado e acompanhar também todo o conteúdo. Irmãos, nessa oportunidade eu gostaria de estar fazendo uma breve reflexão com os irmãos de um texto que está em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 e verso 10. Eu estou lendo aqui na minha Bíblia, que é a versão ARC, Almeida Revista e Corrigida, tá? Talvez a sua seja a mesma versão ou um pouco diferente, mas diz assim a palavra do Senhor: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isto, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo está dentro de um contexto explicando, desde o capítulo 11, ele começa a explicar ali a sua conduta, para os irmãos da congregação de Corinto. Mas a partir do verso de número 16 em diante, ele começa a descrever algumas dificuldades em que ele enfrentou no seu ministério. E se nós lendo aqui a palavra de Deus, não está dentro dos versículos que eu selecionei, mas se você ler, você vai ver o quanto ele sofreu por amor de Deus. É até bonito de nós lermos a perseverança de um cristão em meio às dificuldades. Irmãos, é sobre isso que eu quero tratar hoje, nesta reflexão com os irmãos. O quão dificultoso está nos dias de hoje nós sermos crentes. O como hoje em dia é difícil ser um cristão que tem o zelo pela leitura da palavra de Deus, tem zelo pelos seus momentos de oração e devocional com Deus, e que nós não abrimos mão, pois nós reconhecemos a necessidade de estarmos em oração com o Senhor. E se nós não orarmos, ai de nós, meus irmãos. Se nós não lermos a palavra de Deus, ai de nós, meus irmãos. Porque os dias são dias trabalhosos, como também o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Irmãos, Paulo está aqui trazendo à tona um sentimento, meus irmãos, que é, ao mesmo tempo que ele está passando os seus momentos em que ele se sente fraco, ele expõe claramente para nós que a sua força ali vem do Senhor e que ele busca esta força no Senhor. E é esta palavra para o meu coração e para o seu coração. Irmãos, eu não sei qual é a dificuldade que você tem vivido. Certamente você vive muitas dificuldades nos dias atuais, como também eu tenho vivido. E essa palavra vem ao nosso coração. Deus fala para o apóstolo Paulo, dentro aqui do contexto de uma visão que ele teve, que ele aqui está descrevendo para os irmãos de Corinto, em que nós conhecemos a visão do espinho na carne. E Deus está falando para ele assim, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza. Então o apóstolo Paulo, ele fala assim, por isso que de boa vontade, eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Se há alguma glória, de eu estar servindo a Jesus, ela está quando eu estou passando meus momentos de fraqueza, porque aí eu estou cada vez mais empenhado em buscar a Jesus nesses momentos. Aí que eu estou mais empenhado, veja bem o que Deus está falando conosco, nos dias atuais, nos dias de dificuldade, nos dias em que as perseguições são mais ferrenhas, nos dias que as injúrias são mais ferrenhas, nos dias que as humilhações são cada vez mais latentes no caminhar cristão. É nesses dias que o cristão verdadeiro, irmãos, ele busca um empenho em estar ali buscando ao Senhor Jesus,
na leitura da palavra, na oração, buscando força no Senhor. Por isso que Deus fala para ele assim, o meu poder, ele vai se aperfeiçoar, ele vai se modificando a atingir a perfeição quando nós estamos no momento de fraqueza. Pois é aí que nós verdadeiramente, irmãos, contemplamos que nós não temos a capacidade nenhuma de resolver qualquer problema, meus irmãos. Não temos a habilidade de tirar a nós mesmos da dificuldade. Não temos a habilidade de nos isentarmos da dificuldade. Nós não temos essa habilidade, irmãos. Cristão nenhuma possui ela. Mas o apóstolo Paulo fala, eu vou me gloriar nos meus momentos de fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. Nossa, é o mesmo poder que deu a Jesus a perseverança de ser fiel até a morte de cruz. Isso é muito importante para nós. Nós precisamos ter o poder de Cristo em nossas vidas. E como eu tenho o poder de Cristo? Quando eu estiver em qualquer dificuldade, meus irmãos, buscar na própria pessoa de Cristo, reconhecendo o senhorio de Cristo em nossas vidas, levando em nós as marcas de Cristo, que vem através da perseverança no Evangelho de Jesus, que vem através da perseverança em ser um crente fiel. Quantas são as pessoas que estão hoje em dia desmotivadas, não tem mais motivação em ler a Bíblia, não tem mais motivação em orar, não tem mais motivação em ir para a escola bíblica dominical, a um culto de ensino, ir para a igreja. Lhes falta motivação, meus irmãos. Ela se esvaiu deles. Porque, irmãos, nós devemos nos atentar para as armas que Jesus deixou para nós. A Bíblia que está aqui sempre mediante a nós, a fácil acesso, a oração que nós devemos ter, a comunhão que devemos ter com Cristo e com Deus através desses momentos de oração. E no verso 10 ele deixa aqui algo maravilhoso para nós. Ele fala que ele sente, o apóstolo Paulo fala, eu sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Veja, irmãos, se nós olharmos no capítulo 11, do verso 16 em diante, ele fala praticamente muitas dificuldades que ele enfrentou, irmãos, e ele enfrentou elas e deixou descrito. Eu falo assim, irmãos, eu não me glorio de nada na minha caminhada cristã, mas se eu tiver que me gloriar, eu vou me gloriar por todas as dificuldades que eu passei, porque elas me aproximaram mais para perto de Jesus. Oh, aleluias! E ele deixa isso muito claro para nós, quando meditarmos aqui, sermos aqui renovados, meus irmãos. Sermos renovados. Não perca, meus irmãos, a chama da palavra de Deus, a chama da esperança que Deus tem dado para cada um de nós. E ele fala em tudo, nas fraquezas, injúrias, necessidades, perseguição e angústia. São todas situações muito conhecidas pelo apóstolo Paulo, porque ele enfrentou diversas vezes, muitas delas, ou até mesmo em muitos momentos, todas elas juntas, né? Meus, sejam hoje renovados pela palavra de Cristo. Irmão, seja abastecido pela palavra do Senhor, que no seu alforje sempre haja o alimento espiritual para que você coma dele e passe adiante. A água boa para que você beba dela e passe adiante. Porque é isso que o Senhor Jesus deixou para nós, esta incumbência, de nós continuarmos passando, meus irmãos, adiante, os ensinamentos que ele deixou para os apóstolos e que ele deixou para nós. Porque o apóstolo Paulo termina no verso 10 dizendo, porque quando eu estou fraco, então sou forte. Porque eu aprendo a me nortear pela palavra de Deus, pelo senhorio de Cristo, porque é Ele que me fortalece, é Ele que me dá esperança, é Ele que me renova, é Ele que me põe de pé, é Ele que traz em mim aqui a perseverança para eu continuar. São dias trabalhosos, são dias, irmãos, realmente de dificuldades. É difícil hoje em dia nós estarmos firmes com Jesus, mas nós precisamos estar firmes com Jesus, meus irmãos, porque Ele é a nossa vida, Ele é a nossa força, é dele que vem a nossa fé, é dele que vem, meus irmãos, a graça que nos é, irmãos, derramada por Deus em nossas vidas. É dele que vem, meus irmãos, é dele que vem.
que o Espírito Santo de Deus fale ao melhor no seu coração e que você lembre das palavras do Senhor Jesus aqui, que o apóstolo Paulo deixou escrita para nós. Deus está falando para nós assim, ó: a minha graça basta a vocês, o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Meus irmãos, nos momentos de fraqueza, busque a perfeição, busque a maturidade espiritual que vem através de nós passarmos pelo sofrimento, mas sendo fiéis ao Senhor, não desfalecendo na fé, não desfalecendo a nossa esperança, porque Cristo há de dar a cada um de nós o galardão, meus irmãos, que nós vamos receber de Cristo pela perseverança. Em tudo o Senhor é glorificado nas fraquezas, porque Ele está ali, Ele se revela para cada um de nós. Deus abençoe, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus continue falando no seu coração e também no meu coração. Deus os abençoe, em nome de Jesus.